Olá, de volta à estrada, neste tempo de Quaresma, que é também um tempo de avivar a nossa fraternidade. Por isso a campanha da fraternidade, e que este ano se refere justamente à educação, não é? Educar para a fraternidade. Quem é fraterno, quem é irmão, educa. Então a campanha da fraternidade tem esse sentido, pois a oração mais ligada à fraternidade, aquela que é justamente o sinônimo da fraternidade, é a oração que Jesus nos ensinou. Porque se Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai, e não é Pai meu, é Pai nosso, é porque todos nós somos irmãos. Por isso nós começamos a nossa reunião deste dia, na nossa caminhada pela estrada da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E fazendo a oração que Jesus nos ensinou, para aumentar a nossa fraternidade, a nossa irmandade, para que em comunhão nós sigamos pela estrada de Jesus, na passada dele. Por isso, digamos com fé e confiança, nós daqui e vocês daí: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é justamente em nome da Trindade Santa que nós iniciamos a nossa caminhada de hoje. Falei que estamos na Quaresma, este período que precede a maior celebração cristã, que é a Páscoa da ressurreição do Senhor. Então, neste período, nós vamos meditando a palavra de Deus, ligada a outros dois aspectos fundamentais: a oração, em primeiro lugar, e a prática da palavra. Então, a oração pressupõe um conhecimento da palavra. Nós ouvimos a palavra e aí nós a escutamos no coração. Uma coisa é ouvir e outra coisa é escutar. O escutar a palavra significa também meditar sobre ela. E meditar a palavra de Deus é deixar que Ele fale conosco. Fazermos silêncio. Irmos para o silêncio do nosso quarto. Conseguirmos um lugar para nos retirarmos em silêncio. Pelo menos uma vezinha na Quaresma. Já que o silêncio é muito difícil hoje em dia. O silêncio ambiente, a barulheira é infernal. Nós não apenas ouvimos os barulhos ambientes de uma cidade grande, mas também as vozes, as inúmeras vozes que nos circundam e que vêm direto, não apenas do nosso ouvido, mas da nossa mente. Quais são as vozes que nós estamos escutando? Essas vozes, que são muitas e poderosíssimas, inúmeras vezes também abafam a voz de Deus. Então nós temos que deixar Deus falar conosco. E para isso é preciso que nós estejamos num ambiente adequado, num ambiente apropriado. Quando os discípulos de Jesus pediram-lhe que os ensinassem a orar, Jesus disse: quando vocês se retirarem para o seu quarto,
Então já se pressupunha a retirada para um lugar silencioso. Então, o lugar silencioso, o mais silencioso dos lugares, é o nosso interior. Somos nós mesmos, quando mergulhamos no nosso coração em busca de Deus que nele habita. Como dizia Santo Agostinho, ele procurou Deus no norte, no sul, no leste, no oeste, quer dizer, à frente, atrás, dos lados, acima, embaixo, e não encontrou. Porque ele estava não apenas circundado, mas ele estava mergulhado nas coisas do mundo. Isso foi dito por ele mesmo. Ou melhor, confessado, porque isso está lá nas suas confissões. Mas até que ele olhou para dentro do seu coração, e aí ele encontrou Deus. Tanto que ele cunhou essa frase, que é uma das suas mais famosas expressões, um dos seus mais famosos ditos: eu te procurei em todos os lugares e não te encontrei, no entanto tu estavas tão perto de mim, tão perto de mim, que tu te encontravas dentro de mim. Eu não te encontrei fora, mas fui te encontrar dentro de mim. Então, enquanto eu te procurava do lado de fora, quer dizer, afastado de mim, eu não te achei. Quando eu olhei para dentro de mim, eu te achei. Então, Deus quer estar dentro de nós. E Ele quer estar dentro de nós porque Ele tem para nós um plano, um desejo. Aquilo que a gente pode chamar, os estudiosos da Bíblia chamam de o sonho de Deus. Há um sonho de Deus para a humanidade. Há um sonho de Deus para você, filho de Deus, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Para cada um de nós, Deus tem um plano. Um plano de vida. E é preciso que nós o escutemos. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas é preciso escutá-la no fundo do coração. Tanto que Deus, o próprio Senhor, o próprio Deus, Ele vai falar isso. Ele diz, quando Jesus é batizado: este é o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha alegria. Ouviu. E mais tarde, na transfiguração, embora quando nós tivéssemos passado por ela, que foi numa das nossas caminhadas anteriores, fomos lá na transfiguração, estivemos no monte da transfiguração. Eu não cheguei a esse ponto, mas no final, quando os discípulos, os três, o Pedro, Tiago e João, estão no monte, desce uma nuvem, de dentro da nuvem vem uma voz, e esta voz repete a mesma palavra que Jesus ouviu no seu batizado. Ou seja, este é o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha alegria. Ponto. Escutai-o. Primeiro ouviu, depois escutai-o. No início do seu ministério, ouvia-se Jesus. É o que nós fazemos em toda a missa, quando ouvimos a proclamação da palavra. A palavra é a liturgia da palavra. As 3 leituras, o salmo. Mas, uma vez ouvida a palavra, uma vez nos alimentado da palavra e depois do pão eucarístico na Sagrada Comunhão, nós devemos partir para aquele lugar silencioso, para aquele lugar dentro de nós, a fim de meditarmos a palavra, ou seja, escutar Deus em nós. Isto é orar. Orar quer dizer dialogar com Deus. Ir para o quarto é o mesmo que ir para o monte. E como eu disse da outra vez, o monte na realidade está dentro de nós. Nós vamos ao monte se quisermos. E lá nós vamos encontrar Deus, porque Deus não se esconde da gente, não mais. Depois, por isso Ele nos mandou seu Filho. Seu Filho é a expressão de Deus.
E Ele está conosco e estará conosco sempre. Muito bem. E esse período da Quaresma, ele nos ajuda justamente a isso, a uma introspecção maior, a um mergulho maior na palavra de Deus, a uma meditação mais profunda do significado dessa palavra para mim. A palavra tem um significado em si, nós já vamos ver isso. Estamos vendo isso sempre, mas o significado mais importante é aquele que ele tem para mim. Porque Deus fala para todos, quando nós estamos na comunidade, na assembleia, quer dizer, na missa, digamos assim, ou então num grupo de oração, ou então num grupo de estudos bíblicos como esse nosso. Deus fala para todos nós no conjunto da sociedade, mas fala principalmente para nós como indivíduos. E é por isso que ele tem uma palavra específica para cada um de nós. Santo Agostinho buscou essa palavra na filosofia. Foi atrás da filosofia e foi atrás dos prazeres mundanos, em busca disso. Ele acreditava piamente que Deus estivesse presente em tudo, inclusive nos prazeres mundanos. Aí ele descobriu que Deus está presente para dizer que aquilo ali não leva a nada, mas a Ele próprio. Então, tem que buscar nele. Esse é o nosso grande prazer, ou deve ser o nosso grande prazer. A busca de Deus e o seu encontro em nós. Muito bem. Duas pessoas tiveram uma ligação muito íntima com Deus. E essas duas pessoas fazemos memória dessas duas pessoas nesse período quaresmal. E é delas que nós vamos falar um pouquinho hoje. É com elas que nós vamos caminhar hoje. Essas pessoas se chamam Maria e José. E por que nós vamos fazer isso? Porque agora, neste período da Quaresma, no dia 19, a igreja celebra a festa de São José. Aliás, é uma festa tão importante que não é festa, é solenidade. Então tem missa própria, tudo é próprio. Ela suplanta qualquer coisa. E no dia 25, outra solenidade. Então, o primeiro é dia 19, uma semana depois, dia 25, nós temos a solenidade da Anunciação a Maria. É o grande mistério da nossa fé, a encarnação do Verbo no seio divino de Maria. É a festa da Anunciação de Maria, Anunciação a Maria, aquela em que o anjo vem e anuncia a Maria que ela vai ser a mãe do Salvador. Nós vamos dar uma passada nos textos bíblicos que tratam desses dois acontecimentos. Um nos é relatado por São Lucas, é o caso de Nossa Senhora, e um outro, e é relatado com riqueza de detalhes, e o outro é relatado por São Mateus, no caso de José. Mas ambos os acontecimentos podem ser chamados de anunciação. Há uma anunciação quer dizer, é o anúncio que Deus tem para Maria e é o anúncio que Deus tem para José. Então, ambos que estão prometidos em casamento, são noivos, recebem uma visita especial. Maria é especialíssima. E José é uma visita também especial, mas não igual à de Maria. Porque com Maria, Deus vem falar diretamente na pessoa, na figura do seu emissário, que é o arcanjo Gabriel.
este vem pessoalmente falar com Maria, com aquela jovem, para lhe trazer o anúncio de Deus para ela. Anúncio, anunciação. Com José acontece algo semelhante, mas com uma diferença. Ao invés de José ter um contato direto, um face a face, olho no olho com o anjo lhe aparece em sonhos. José vai dormir e durante o sono ele sonha. Ele tem um sonho e este sonho lhe faz justamente descobrir qual é o plano. Aquilo que eu chamava de o desejo, o sonho de Deus para ele. Deus tem um sonho para Maria, quer dizer, ele sonha com que Maria faça alguma coisa, e da mesma maneira como ele sonha com que José faça alguma coisa. Eu estou falando para o Paulo e estou falando para a Verônica. Então, para a Verônica há um sonho de Deus, para o Paulo há outro sonho de Deus, porque ele fala especificamente para cada um de nós. Se não vejamos e deixemos que os próprios evangelistas nos contem de novo o que foi que aconteceu. Por uma questão de precedência, mas não de ordem cronológica, São José é celebrado no dia 19 de março. E Maria, a Anunciação é celebrada no dia 25 de março, por um motivo muito simples. Maria recebe o anúncio de que ela vai ser mãe. Ora, como o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus se dá no dia 25 de dezembro, quer dizer, ficou estipulada a data 25 de dezembro, 9 meses antes, dá-se a concepção de Jesus no seio de Maria, pelo Espírito Santo. Então, dia 25 de março. 25 de março, 25 de dezembro. José é diferente, 19 de março. Mas os dois estão pertinho um do outro, porque eles sempre estiveram unidos. Muito bem. Então, por uma questão de precedência, porque Maria é a mãe de Deus, vamos ouvir de novo o que é que São Lucas nos relata acerca da vinda do anjo Gabriel para falar com Maria. Eu vou passar o texto até onde der, quer dizer, até onde interessa, no nosso encontro de hoje. Não vamos falar de tudo, evidentemente, mas para que a gente grave uma coisa importante antes dessa celebração e que nós nos fixemos nela durante a celebração. Então diz aqui: quando Isabel estava, São Lucas, capítulo número 1, versículos 26 para frente, 26 ao 38. Nem tudo isso aqui vai ser necessário, mas o que for necessário nós vamos parar. Muito bem, mas desde o início, quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Só esta passagem, esse versículo, esses 2 versículos, dariam para a gente ficar até o fim do ano falando disso. Então eu desta vez não vou falar disso aí. Vamos tomar isso aqui como sendo um fato consumado, que foi realmente. Mas não vamos descer a maiores detalhes disso. Então sabemos que Deus é quem envia. Então o anjo é um enviado de Deus, Gabriel. Por isso que a palavra Gabriel significa mensageiro de Deus. O nome Gabriel significa isso. El é um sufixo relativo a Deus.
E Gabe vem do verbo Gabe, que quer dizer enviar, em hebraico. Então nós temos o enviado de Deus, o mandado por Deus, o mensageiro de Deus. Então Gabriel vem, é mandado a uma cidade chamada Nazaré. Quer dizer, vocês vejam que Lucas é absolutamente específico. Como é que Lucas sabia disso? Nós nos lembremos daquilo que ele escreveu lá no prólogo do seu evangelho. Já falamos disso aqui repetidas vezes. São Lucas diz que foi às fontes, foi procurar respostas para os acontecimentos de que ele tinha tomado conhecimento e que agora ele queria botar em ordem para aquele amigo dele chamado Teófilo, que também tinha aprendido. Isso parte das coisas que eu pesquisei, que eu fui atrás de respostas para isso, e eu as encontrei. Então, o conhecimento que Lucas tem da história é justamente decorrente dos contatos, do estudo das fontes. E quem é a fonte para falar do nascimento de Jesus? A melhor fonte, com essa riqueza de detalhes, é justamente a mãe de Jesus. Então, supõe-se que Lucas tivesse tido um contato, ainda que passageiro, com Nossa Senhora. Supõe-se. Não quero afirmar isso, mas supõe-se que ele tenha tido esse contato, porque com os apóstolos ele teve. Mas o contato maior dele foi com Paulo apóstolo, que o menciona repetidas vezes nas cartas. Aliás, é por Paulo que nós ficamos sabendo que Lucas é médico. Então, o que acontece é o seguinte: São Lucas foi lá pesquisar e achou e botou no papel essa história que chegou até nós. Então, a moça se chamava Maria. O anjo chegou-se para ela e disse, aqui começa, e disse assim: Ave Maria. Ele não chama Maria de Maria. Nós é que na Ave Maria dizemos Ave Maria. Ele vai direto ao ponto. Como o evangelho foi escrito em grego, a parte grega é assim: kairé é a saudação, quer dizer, salve, alegra-te, porque kairos quer dizer isso, alegria, alegra-te. E ele não chama Maria pelo nome, ele chama Maria em grego de que karitomene, quer dizer, plenificada de alegria, de graça. Por isso que São Jerônimo, ao passar do grego para o latim, escreveu lá, ave gratia plena, como eu escrevi ali. Gracia plena quer dizer cheia de graça. Se ela é cheia de graça, há uma razão para isso. Ave gracia plena, quer dizer, ele diz, o Senhor está contigo, você é muito abençoada, o Senhor está contigo. Quer dizer, ao ouvir essa saudação do anjo, Maria, que é uma pessoa igual a nós, entendeu alguma coisa? Tinha ela a capacidade para entender racionalmente o que estava acontecendo? Primeiro, diante daquela figura que está na frente dela, naquela caverna de Nazaré. E segundo lugar, porque ele fala palavras totalmente desconhecidas, palavras que têm um sentido que ela não alcança, não pode alcançar. Por isso, São Lucas vai dizer também o seguinte: Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Quer dizer, não entendeu. Não entendeu. Porque as palavras eram de uma beleza, de uma profundidade, e falavam de uma coisa tão íntima para ela, até então, chamar a pessoa de que caritonene, quer dizer, cheia de graça. A gente diz isso, cheia de graça, mas o cheia, não,
não indica, não mostra exatamente a profundidade daquilo que o anjo estava querendo dizer. Quer dizer, plenificada, talvez seja melhor, de graça. O Senhor está contigo. Não é isso que entrou na Ave Maria? Nós não dizemos Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é contigo, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo, quer dizer, Ele está do teu lado? Não. A palavra inicial é. O Senhor é contigo, quer dizer, é um só contigo. Ele está dentro de você. Maria é impactada por essa palavra e ela não consegue entendê-la, é claro. Então, o evangelista diz assim, que ela ficou muito admirada pensando naquilo que ele queria dizer. O que é isso? Quem sou eu para ser cheia de graça? Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa humilde, sou uma pessoa que não tem nenhum conhecimento acadêmico, nunca fui para uma escola, nunca fui para nunca fiz estudos mais avançados, nada. Eu sou a mais simples, a mais humilde de todas as pessoas. Passo a minha vida no trabalho doméstico, mas passo também a minha vida em contato com Deus. Faço o trabalho de casa, ou seja, vou lá varrer a sala, vou lá cozinhar, vou pegar água no poço. Eu faço tudo o que tenho a fazer, claro, voltada para Deus. Isto é indiscutível. Ela era voltada para Deus. Aí nós podemos descobrir o sentido do que caritomene, em grego, que dá graça plena, em latim, ou seja, cheia de graça. O ser cheio de graça é estar em contato permanente com Deus. É como se a vida de Maria fosse uma permanente meditação de Deus. Quer dizer, ter Deus dentro de si, ter essa consciência de que Deus está dentro de si, e que tudo aquilo que ela fazia por Deus. É isto que é meditar a palavra. É isto que é se sentir pleno de graça. Nesta quaresma, como é que você está se sentindo? Como é que eu estou me sentindo? Será que eu sinto verdadeiramente a presença de Deus em mim? Ela não conseguiu entender, mas estava muito admirada. Ela ficou espantada, não ficou com medo. Quem tem Deus em si não tem medo. Mas o que é que significa temer a Deus? Toda hora nós somos ensinados a temer a Deus. Somos ensinados ao temor de Deus, que devemos temer a Deus nesse sentido, temor de Deus. Mas isto não quer dizer ter medo de Deus. Deus é a bondade suprema, Deus é a essência do bem. Quem é a essência do bem não pratica o mal. Isso fica para o outro. Aquele é apresentado com um chifrinho, com um rabinho, que a gente já sabe que não é assim. Agora ele tem bem uma cara. Você já reparou que o tal Putin bem parece esse com um chifrinho, etc? Então está aqui. E o anjo notou isso. E quando ele notou isso, ele disse assim, Nolite Timere, Maria. Aí ele pronuncia o nome dela. Aí ele a chama pelo nome. Quer dizer, para Deus, Maria, que se chama Maria que, digamos assim, foi registrada como Maria, para Deus ela não é Maria. Para Deus ela é cheia de graça. Este é o verdadeiro nome de Maria, que caritomene, isto é, cheia de graça. E por ser cheia de graça, é causa de grande alegria.
e que alegria para Deus. Antes mesmo de Deus ouvir de Maria o que ele gostaria de ouvir, por isso ele mandou o anjo, e o anjo vai fazer a Maria uma revelação. Deus gostaria de ouvir uma resposta de Maria, tanto que ele a preparou desde antes do seu nascimento, para ouvir essa resposta, mas não lhe tirou a liberdade de dá-la. Isto serve para nós, especialmente nesse período de Quaresma. Deus espera alguma coisa da gente. Deus espera que nós, tendo esse diálogo com Ele, ouvindo o que Ele diz, escutando o que Ele diz, meditando o que Ele diz, depois coloquemos em prática aquilo que Ele diz. Deus espera isso, mas Ele não nos tira a liberdade de não fazer isso. Santo Agostinho é um zero e verzeiro em ouvir Deus e não fazer o que Deus pede. E isso é Santo Agostinho, doutor da igreja. Não é São Ruizinho. Então Maria ouve do anjo, aí já se dirigindo a ela pelo nome: não temas, Maria, Deus está muito alegre com você. Quer dizer, Deus te tem no maior contentamento. Deus confia em ti. Deus tem um plano para você. Deus tem um sonho para você. Mas não diz: Deus espera que você cumpra. Ele até espera, mas nem isso o anjo diz. Ele vai logo entrando, vai logo direto ao ponto. Gabriel diz para ela assim, aqui nessa tradução que é em linguagem moderna: você ficará grávida. Em primeiro lugar, na época de São Lucas, e com o anjo não sabia o que era você. Você é um pronome de tratamento nosso, brasileiro, e mesmo assim da nossa região. Porque lá no sul não se usa você, se usa tu. É mais direto. Você ficará grávida. Olha, isso é um impacto. Como é que você ficará grávida? E dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Quer dizer, você ficará grávida é uma coisa. Agora, dará à luz e porá o nome, isso já é uma coisa que dependeria dela. Mas ele já foi afirmando. Não porque Deus esteja mandando. Deus apenas está fazendo um convite. Esse é que é o ponto. Deus, quando nos propõe alguma coisa, Ele não determina. A única determinação que existe é esta: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Aí é uma ordem. A nossa vocação primeira, quer dizer, o nosso chamamento primeiro, é a santidade, claro. Pois se nós formos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser santos. Então, isso faz parte da nossa natureza humana, que é também divina. Por isso, então o anjo já vai dizendo a ela o que vai acontecer com ela. Você porá nele o nome de Jesus, que tem um significado. Quer dizer, em hebraico, Yoshua, que significa Javé salva. E o anjo continua dizendo, descrevendo essa criança que ainda está no plano de Deus, que ainda está no sonho de Deus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Então ele já anuncia aqui tudo, ele descreve tudo o que ia acontecer com Jesus. Quem era Jesus?
Ele será para sempre o rei dos descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando o anjo acabou de falar isso, anunciando a Maria, a anunciação, que ela seria mãe do Filho do Altíssimo, portanto, algo absolutamente impensável para um humano. Quando o anjo acabou de dizer isso, Maria, estupefata, claro, muito surpresa, mas com toda a consciência e com toda a liberdade do seu ser, questiona o anjo. Ela não briga com o anjo, ela não duvida do anjo, ela aceita o que o anjo diz, quer dizer, ouve o que o anjo diz, mas agora quer escutar. E para escutar ela tem que meditar. E para meditar é preciso ter a razão viva. Ela é uma mulher igual a todas as mulheres. Claro que ela é uma mulher distinta das outras, porque ela nem sabia disso ainda. Ela foi uma mulher preparada por Deus, desde a sua concepção. Mas ela não sabe disso. Ela tem um desejo de cumprir alguma coisa na sua condição de mulher. E ela já tinha decidido, pela resposta que ela dá, decidido livremente alguma coisa em relação a Deus. Ela diz assim: como se dará isso se eu não conheço o homem? Como pessoa racional, ela sabia que ela só podia ser mãe através de uma relação carnal com um homem. Então, ela vai ter um filho, vai ter o filho e o pai é um homem. Mas ela, pela resposta que ela dá, não conheço o homem. Nunca conheci e provavelmente não conhecerei. O verbo em grego, que é o auristo, o tempo é o auristo, ele não tem essa tradução não conheço do tempo presente. Quando nós dizemos assim, conheço, é uma coisa habitual, é o mesmo que eu dissesse assim, escovo os dentes todo dia. Mas quando a gente conhece algo ou conhece alguém, nós conhecemos num período de tempo. Você conhece a Atenas? Conheci, quando eu fui lá. Ficou lá no passado, conheci. Mas o Rio de Janeiro, conheço o Rio de Janeiro, mas eu conheço desde que eu nasci, porque eu nasci aqui no Rio de Janeiro. Então, ao longo da minha vida, eu fui conhecendo o Rio de Janeiro e provavelmente continuarei a conhecer. Então, esse decurso de tempo exige um verbo num tempo diferente. É um tempo que tem em si o passado e o presente, unidos. Como fazem os portugueses, os lusitanos, com o verbo viver, morar. Onde é que você mora? A resposta de um amigo meu português, quando eu lhe perguntei, tenho morado no Porto. Eu tenho morado, quer dizer, sempre morei. Morei no passado e moro hoje. E continuo a morar, continuarei a morar. Isto é muito comum em inglês. Então, você tem uma situação de tempo que abrange, que junta o passado, o presente e provavelmente o futuro. Ou então, quando ele termina num tempo recentíssimo, acabou de fazer, também é o mesmo tipo de tempo. Começou no passado, veio até o presente, mas é um presente iminente, é um presente ali, do momento. Mas, habitualmente, em português, aqui no Brasil, nós usamos o tempo presente para tudo. Por isso ela diz, não conheço o homem. Quer dizer, não conheço o homem, ela nunca teve relação com o homem.
não tinha relação com o homem naquele momento, porque ela já tinha provavelmente decidido, querem crer os padres da igreja, ela já tinha provavelmente decidido que não teria. Eu não tenho relação com o homem, nem pretendo ter, porque ela, no fundo do seu coração, estava oferecendo a Deus a sua virgindade, isto é, ela estava abrindo mão de ser mãe. Por isso, como é que isso vai se dar? Para a mulher judia, o ser mãe era essencial. Quando ela era estéril, o caso da mãe de João Batista, por caso de Sara, de Abraão, isso era uma calamidade, era uma maldição que caía sobre a pessoa. Ela não ter filho, não poder contribuir para a continuação daquele ramo da família, daquela tribo. Então, Maria, espontaneamente, com toda a liberdade, já havia decidido entregar a sua condição materna a Deus. E aí Deus pede a ela para ser mãe. Por isso ela diz assim, racionalmente, não é possível que eu venha a ser mãe. Não é porque ela necessariamente tivesse decidido, não, a resposta dela é racional. Ela simplesmente diz, não é possível porque eu não conheço o homem, e não pretendo conhecer, embora ela estivesse noiva de José. Aí o anjo diz para ela que o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Então ele completa a explicação. Vai nascer em você um ser diferente, um ser que será um homem, mas um homem Deus, porque ele é o Filho do Altíssimo. Ou seja, ele será um Deus homem, um homem Deus palpável. É Deus Pai que quer entrar na vida do humano. Então ele se humilha, ele se esvazia, como São Paulo vai dizer mais tarde, que Jesus, sendo de condição divina, esvaziou-se da sua condição para assumir a condição humana. Ele não quis entrar na história do homem como Deus, embora fosse de natureza divina, porque ele queria ser em tudo e por tudo igual ao homem. Por isso também, recordando uma caminhada, uma parada da nossa caminhada lá para trás, por isso também ele aceitou, ele quis, não aceitou, ele quis ser batizado por João. E como era o batizado de João, ele tinha que entrar lá, confessar os pecados, mas Jesus tinha pecado? Não tinha, nem João entende, e Jesus diz, deixa por hora, e vai lá, por quê? Porque ele quer assumir solidariamente com o pecador, o pecado do pecador, ele quer ser solidário com você e comigo, que somos pecadores. Ele nunca tinha pecado, por quê? Porque ele é filho do Altíssimo. Mas para que tudo isso acontecesse, havia necessidade de Maria dizer uma palavra. Aceito. Até então, ela queria explicação. O anjo deu as explicações para ela. Ela deve ter parado, deve ter raciocinado, deve ter pensado no fundo de si, deve ter meditado. A meditação de Maria vista nesse momento. Ela meditou, e quando o anjo então responde tudo, e dá até uma informação de que uma parenta dela está grávida de 6 meses, ela que era considerada estéril. E para que você fique pensando, bom, esse negócio é impossível, eu não posso ter um filho sem ter um contato humano com um homem.
ter um contato carnal com um homem, eu não posso ter um filho. Aí o anjo esclarece de vez: para Deus nada é impossível. Mas eu queria também esclarecer o seguinte, sem ser o anjo Gabriel: para Deus nada é impossível. Tá bem. Então Deus pode fazer nascer de uma mulher um jacaré, não pode não. Isso não é impossibilidade, isso é irracionalidade. Então não há como. E eu estou me lembrando justamente de uma grande manchete que eu vi num jornal, na banca de um jornal, há muitos anos. Estava assim, bem grande: mulher jacaré dá à luz uma mulher. Isto é impossível. Nem o jacaré podia dar à luz uma mulher, nem a mulher podia dar à luz um jacaré. Mas no jornal estava lá a manchete. Sensacionalismo barato não é para Deus. Para Deus nada é impossível. De tudo aquilo que é possível, para Deus nada é impossível. Agora, transformar uma mesa numa galinha, a Deus pode, mas não vai fazer isso, porque mesa é mesa e galinha é galinha. Agora, ele pode transformar uma galinha estéril numa galinha poedeira. Isso ele pode fazer, porque ela não perde a sua essência galinácea. Então aí está. Para Deus nada é impossível. Quando Maria ouve isso, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Então chegamos ao ponto: Maria aceita o convite de Deus, aceita pôr em prática o sonho de Deus, aceita ser parte disso e entra para a história da salvação como corredentora, porque o seu filho virá para salvar a humanidade. Mais tarde, quando ela for apresentar o menino no templo, como mandava a lei dela, a lei servia para ela, um velho que vivia lá no templo e ao templo toda hora, tinha pedido a Deus o tempo todo para ver a luz da salvação, ver Maria entrar com aquela criança, imediatamente tocado pelo Espírito Santo, esse velho pede a ela para segurar a criança. E ao segurar a criança nos seus braços e encostá-la no seu peito, esse velho vira-se e diz assim: agora, Senhor, podeis deixar partir o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. Era o que ele mais queria. Então ele reconhece em Jesus menino, Jesus bebê, Jesus criança, sendo apresentado no templo com 40 dias de vida, ele reconhece naquela criança o Salvador do mundo, confirmando o que o anjo tinha dito para Maria. Ele reconhece ali o menino. Esse velho é o velho Simeão, que aparece na apresentação de Jesus no templo. É o mesmo que vai dar a Maria, vai fazer para Maria uma profecia: uma espada transpassará o teu coração. Essa espada transpassará o coração de Maria, será a grande quaresma de Maria. A grande quaresma de Maria, vivendo sempre com aquele peso daquele cutelo na cabeça, a espada que vai transpassar o seu coração. O que é isso? O que será isso? É a quaresma, é o sofrimento, é a angústia, mas firme naquela sua primeira decisão, que foi esta. Ela vira-se para o anjo e disse: eis aqui a serva do Senhor. E este é um ponto importante. Maria dá o caminho. Eis aqui a serva do Senhor. Serva significa o quê? A palavra em latim é antila. Et antila domini. Eis aqui a serva do Senhor. Antila significa serva, escrava. Mas
usa-se a palavra servo, né? De servo, serva, antila. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer exatamente que ela está a serviço de Deus. Não é empregada de Deus, não é escrava de Deus, é, por livre e espontânea vontade, escrava da palavra de Deus. Mas essa escrava da palavra de Deus não tem um sentido negativo, um sentido de opressão, um sentido de tolimento da liberdade, absolutamente. Maria é a serva do Senhor, plenamente aceita, ela aceita plenamente o desejo de Deus para ela, porque ela está ajustada à vontade de Deus. A serva do Senhor é aquela que cumpre a vontade de Deus, mas para cumprir a vontade de Deus, ela busca conhecê-la primeiro, e não tem medo de perguntar, não tem medo de questionar, não tem medo de interpelar a Deus, porque o próprio Deus, o próprio Pai Criador nos dá essa liberdade. Ele não quer que você faça nada obrigado a. A única coisa que você é obrigado a é ser santo como Ele é santo. E se você quer ser santo como Ele é santo, então você deve perguntar a Deus, deve pedir a Deus que te indique o caminho para essa santificação. Você vai para o trabalho santifica. Você vai andando pela rua, o andar santifica. Você está no metrô, a viagem santifica. Ou melhor, pode ser santificante, na medida em que você transforma aquilo em algo para o irmão. É ser o servo do Senhor, como Maria está se colocando assim, a serva do Senhor. Então, o ponto fundamental dessa solenidade do dia 25 de março é este: a Maria, Deus faz um convite. Maria quer saber, não entende o significado desse convite, interpela a Deus na figura de Gabriel, que se sente motivado a responder. Quando a gente interpela a Deus, não é para discutir com Deus, não é para duvidar de Deus, é para que Deus se motive a explicar para nós. Até nisso, Deus é Pai, Deus é misericordioso. Ele sabe que a nossa razão não consegue alcançar os seus desígnios de imediato. Então, Pai, você tem um sonho para mim? Muito bem, me explica esse sonho. Me diz o que tu queres de mim? Me diz, como é que eu devo fazer isso? Olha aí, a quaresma serve para isso. Maria, nesse momento de quaresma para ela, quis saber de Deus por que ela estava sendo chamada de que caritomene, cheia de graça. E o anjo lhe dá uma explicação, ela não entende a explicação, ela pede que o anjo seja mais explícito, e ele é explícito. Ele diz para ela o que é. No fundo, como ela está aberta a Deus, ela está aberta à palavra de Deus. E ela então se coloca, bom, eu estou aqui, eu sou inteiramente de Deus, faça-se em mim segundo a tua palavra. E naquele momento em que Maria responde isto, o anjo se curva diante dela e se afasta. O menino foi gerado naquele momento. O Espírito Santo desceu e gerou o menino no seio de Maria. Ela foi plenificada da graça. Ela já se transformava naquele momento na nova arca da aliança. Levava no seu seio o Filho
aquele que Pedro vai chamar de o Filho do Deus vivo. É exatamente esse Filho de Deus que é o Filho de Maria. E é o Filho de Maria porque ela disse sim à vontade de Deus. E não fez isso obrigada. Ela fez isso com um sentimento saído do fundo do seu coração. Mas do fundo do seu coração, consciente. Não quis fazer nada que não fosse consciente, sem ter a consciência do que estava fazendo. Porque é assim que Deus quer que nós hajamos. Ele não nos obriga a nada, mas Ele nos pede, quase que encarecidamente, para nós ouvirmos o que Ele tem a dizer, para nós meditarmos, ou seja, dialogar com Ele, como Maria fez. O diálogo dela com Gabriel é o que a gente chama de meditação. Meditação na oração é exatamente esse diálogo. Um diálogo que busca um esclarecimento de alguma coisa que o nosso ser interior não está entendendo. Porque o nosso ser racional não é capaz de entender. E nós somos assim. Isso não ofende a Deus. Pelo contrário, Deus até propõe que a gente faça isso. Nós não somos robôs, nós não somos autômatos. Nós somos filhos de Deus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Mas nós somos filhos de Deus. E Deus nos trata como tal. Portanto, tratemos Deus como nós fazemos no Pai Nosso, chamando-o de Pai Nosso. Mas Maria, a serva do Senhor, no mesmo momento que essas coisas estão acontecendo com ela, imaginemos o que podia estar acontecendo com o seu noivo. Aquele José, ele já está noivo. Aliás, isso rapidamente falando é o seguinte: José está noivo de Maria. Isso significava lá no tempo de Jesus, no tempo de Maria, de José, naquele tempo segundo a lei, que o noivo comprava a noiva, pagava, pegava uma saca de moedas e dava para o pai da noiva. Ele comprava a noiva. A noiva era considerada como se fosse uma mercadoria. Ele pagava por ela. Isso durante muitos anos existiu no direito, chamava-se dote. Então, o que acontece é o seguinte: José já tinha o direito de receber Maria em casa, mas a lei determinava isto: pagado o preço estipulado, isso era uma coisa normal, pagado o preço estipulado, a noiva continuava a morar na casa dos pais. No caso não, é o pai, porque a sociedade era patriarcal, o pai é que mandava. Então continuava a morar na casa do pai, por um ano. Era uma espécie de prova pela qual ela passava. Não o homem, só a mulher. Então era uma espécie de prova pela qual ela passava. Durante um ano ela ia provar ser digna daquele homem. Quer dizer, o homem é que ia dar esse parecer conclusivo. Era o homem que ia dizer: bom, é essa mesmo que eu quero. No caso de José e Maria, havia uma diferença desse modo de ser, desse modo de proceder. A diferença estava em que José gostava realmente daquela moça. José era um artesão que morava lá em Nazaré, que trabalhava provavelmente numa cidade próxima a Nazaré, chamada Séforis. Era lá que ele fazia todo tipo de trabalho manual. Ele construía, ele era carpinteiro, ele trabalhava com a madeira, mas trabalhava também com o ferro, com o cobre. Então, da mesma maneira que ele construía uma mesa,
Ele construía também, ele fazia também panelas, por exemplo. Era que ele era um homem dedicado ao seu ofício. Por isso, quando nós falamos que ele é um carpinteiro, a palavra que São Jerônimo usa não é a palavra correspondente somente a carpinteiro, ele usa a palavra faber. E faber quer dizer artesão, quer dizer aquela pessoa que trabalha com as mãos, na madeira, no ferro, no cobre, ou em outro tipo de atividade. Ele fazia de tudo. Precisava construir um galinheiro, lá ia ele fazer o galinheiro. De sorte que esse era o homem que estava desposado a Maria. Ou seja, Maria estava desposada com ele porque ela estava prometida em casamento, mas ele já havia pago. E aí, lá num determinado momento, nós não vamos entrar nesse detalhe agora, porque ficaríamos o tempo todo até o fim do ano, e na entrada do ano seguinte, talvez o ano seguinte todo, nós ficaríamos falando quando é que José soube que Maria estava grávida. Não vou entrar nisso, nessa discussão agora. Deixa isso para as pessoas que são os entendidos dessas coisas. Então José, vamos ouvir São Mateus, ele é que nos diz melhor. E ali está, passemos para cá. São Mateus diz lá, Mateus capítulo 1, os versículos vão ser o 16, isso na missa de São José, versículos 16, 18 ao 21 e depois o 24. Nós vamos ficar só no 18 ao 21 e depois provavelmente no 24. Então está aqui. Diz São Mateus, relatando o episódio do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José, estava desposada com, está vendo? Ia casar. Mas antes do casamento, diz Mateus, ela ficou grávida. Pelo Espírito Santo. Nada aqui está diferente do que Lucas diz, só que Lucas é mais específico. E por que Lucas é mais específico? Porque ele conversou mais, ele foi às fontes, ele ouviu as fontes. Mateus não. Mateus fala simplesmente o conhecimento comum. Mateus foi um apóstolo de Jesus. Então eu falo do conhecimento comum. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato do casamento sem ninguém saber. Muito bem. Vamos entender esse ponto que é absolutamente essencial e que é o do versículo número 19. Na realidade, aqui diz assim, nessa tradução, que José era um homem que sempre fazia o que era direito. Fazer o que é direito é uma obrigação. Ele não está falando nada mais de José. Não é isso necessariamente o que diz o texto original. O texto original diz que José era um homem justo. Um homem justo. Esse que é o ponto. Mateus faz questão de enfatizar que José era um homem justo. Então ele diz assim, enquanto José estava pensando no fato de que Maria estava grávida, então José ficou sabendo que Maria estava grávida. Vamos resumir a história. Ao saber que Maria estava grávida, a noiva dele estava grávida. E estava grávida, não dele, que era o noivo, que havia pago por isso. José, não querendo difamar Maria, porque se ele quisesse pela lei ele poderia, ou seja, acusá-la de adultério. E aí Maria e mais a criança que ela já levava no seu ventre seriam mortas a pedradas, seriam lapidados, porque essa era a lei.
Era o direito do homem, que por sinal continua em vigor em muitos países do Oriente Médio. Não mais em Israel, já há muitos anos, mas na Arábia Saudita é assim. No Iraque. Então o que acontece simplesmente é isso. José toma conhecimento da gravidez de Maria. Não nos interessa neste momento saber como. Mas ele fica sabendo que a noiva, aquela pessoa a quem ele amava profundamente, tinha ficado grávida. Estava grávida. E ele sabia perfeitamente bem que não era dele. E não sendo dele, tinha que ser de um outro homem. E sendo de um outro homem, ela tinha praticado adultério. Pela lei, ele podia muito bem denunciá-la, e a pena para a adúltera era a lapidação. Vai acontecer com quem? Com aquela Maria de Magdala, a tal Maria Madalena, que os homens vão lá querendo apedrejar. E Jesus diz para eles assim: quem nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso ficou célebre depois. Mas é uma outra história. Aqui não. Aqui é o problema de que foram íntimos de José. Vou passar por traído. Sintam bem qual foi o drama vivido por este homem. José era um homem honesto, um homem íntegro, um homem reto, um homem de moral ilibada, um homem trabalhador, um homem dedicado à sua vida normal. Tinha uma noiva. Esta noiva ficara grávida de um outro homem para ele, porque isso é racional, isso era óbvio. Tinha que ter um outro homem na história, e esse homem ele sabia que não era ele. Para ela estar grávida, não era ele. O direito à paternidade seria o dele, mas ele não era, biologicamente falando, humanamente falando, ele não teve nada a ver com isso. Ele não tivera relações com a sua noiva. Então ele ficou num drama de consciência. Imaginem o sofrimento deste homem, que era um homem que gostava muito da noiva, tinha por ela um sentimento de carinho muito grande, e com ela queria constituir a sua família. E constituir a família significava, em primeiro lugar, estar casado, em segundo lugar, ter filhos, ter muitos filhos com aquela mulher que ele havia escolhido. Só que essa mulher aparece grávida. Então ele, não querendo prejudicá-la, não querendo que ela sofresse os rigores da lei, que a levariam certamente à morte por lapidação, e não apenas ela, mas a criança que ela levava no seio, com o que ficaria alterado completamente aquele sonho de Deus. José, sem falar nada com ninguém, decide abandonar Maria. Abandonar Maria, dando-lhe por escrito o divórcio, que era previsto na lei. Se ele abandonasse Maria, dando-lhe a carta de divórcio, pegava a carta e desobrigava Maria de casar-se com ele. Entregaria a carta ao pai de Maria e pronto. Ela estava desobrigada e ele iria embora da região onde ele morava. Como eu estou dizendo, estudos mais recentes indicam que José era artesão, mas o trabalho principal dele, vamos dizer, a sua oficina de trabalho não era necessariamente ali, na casa dele. Ele tinha uma. A casa dele que está lá em Nazaré até hoje, que foi a casa de José e Maria, a casa da Sagrada Família. Não, José ia para uma cidade próxima, chamada Séforis.
Estudos arqueológicos recentes indicam isso, que José trabalhava em Séforis. Não pegava o trem da Central para ir para Séforis, mas ia a pé, provavelmente, para essa cidade. Então, o que acontecia? José ia embora, não ia mais ficar na região dele. Por quê? Porque ele não queria denegrir Maria. Ele tinha um amor muito grande por ela. Não era apenas um amor de um homem por uma mulher, era um amor do homem pela mulher, mas um amor mais profundo. Algo que tinha raízes mais profundas, num sentimento que partia do fundo do seu coração e que se espalhava para a sua razão. Então a minha razão diz o seguinte: eu tenho que me separar dela, para que ela não sofra nenhum constrangimento, eu simplesmente a abandono, que era da lei, e ninguém vai dizer nada. Aí ela vai imediatamente, um outro virá, e aí o outro passará por pai. Pronto, eu com isso limpo a cara, que até agora todo mundo está pensando, né, que o tal do chifrinho está aparecendo. Então agora é o seguinte: eu fico limpo e ela também não sofre nenhum constrangimento. E vamos os dois, cada um para o seu lado, e pronto. E isso tudo, segundo Mateus, José pensou porque ele era um homem justo. Mateus diz isso. José, vírgula, sendo um homem justo, que essa tradução aqui não dá, mas sendo um homem justo, vírgula. Então é aposto. Nós podemos dizer, como tem Jeremias o bom, tem José o justo. E aí vem a nossa questão, que é a que eu coloquei no quadro. Se Maria é a serva do Senhor, porque ela se põe a serviço da vontade de Deus, espontaneamente, com toda a liberdade, José é um homem justo. E o que é ser um homem justo? Vamos lá atrás. Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo número 15, versículo número 6. Foi ali o que eu coloquei. Capítulo 15, versículo número 6. Diz assim: Abraão, com um A só ainda, acreditou em Deus. Abraão acreditou em Deus. E o Senhor, por isso, imputou a ele a justiça. Em outras palavras, o Senhor o considerou justo. Então, o primeiro justo da Bíblia é Abraão. E por que Abraão foi chamado por Deus de justo? Exatamente porque Abraão acreditou. Então, o ser justo na Bíblia significa crer em Deus, em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar, ajustar a sua vontade à vontade de Deus. Isto é que é ser justo. Como é que isso se aplica a José? Voltemos ao relato de Mateus. Então José já tinha decidido dar a carta de liberação do compromisso a Maria. Já tinha decidido isso. Aí foi dormir. E durante o sono, enquanto José dormia, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho. Diz um anjo do Senhor, pode ter sido o próprio Gabriel, e disse o seguinte: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo, não está grávida do Joaquim, não está grávida do Eli,
não está grávida do Osias, ela está grávida do Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus. Olha bem, é Deus quem está falando. Portanto, Deus escolheu José para uma missão, como escolhera Maria para uma missão. Qual é a missão de Maria? Ser mãe do Filho de Deus. Qual é a missão de José? Primeira, ser esposo de Maria. O fiel esposo de Maria precisava recebê-la em casa, para dar a ela um marido, porque ela estava esperando uma criança. Só que essa criança era fruto do Espírito Santo. E a segunda coisa que Deus quer de José, a primeira é que ele seja o esposo de Maria. E a segunda coisa que ele quer, que ele seja o pai adotivo de Jesus. Que ele receba Maria como esposa e o menino como seu filho. E que seja para ele um pai. Tanto que seja para ele um pai, que compete ao pai dar nome ao filho. E o que diz o evangelista? Que o anjo disse a José: você porá nele o nome de Jesus. Você porá nele o nome de Jesus. Ao pai, pela lei, competia dar nome ao filho. 7 dias depois do nascimento, a criança era circuncidada e recebia um nome. Por isso que a festa é justamente logo a seguir. Recebia um nome. E o nome, quem deu o nome a Jesus, deu o nome de Jesus a Jesus, foi o pai. E o pai foi quem? José. Mas o ponto importante aqui é o seguinte: no sonho, José ouve aquilo. Então não tenha medo de receber Maria como esposa. O menino que ela está esperando é do Espírito Santo. Mas você é que dará nome a ele. Portanto, Deus espera que você seja o pai da criança. Não está dizendo que você vai ser a mesma coisa que aconteceu com Maria. Então, cada um dos nubentes tinha uma missão. A missão de Maria era ser mãe de Jesus. A missão de José era receber Jesus, como Maria como esposa, e ser o pai adotivo de Jesus. O pai legal de Jesus. Aquele que, para todos os efeitos legais, e a lei era tudo em Israel, ele seria o responsável por aquela criança, responsável pelo provimento da criança, pelo provimento da família, responsável pela educação da criança, responsável pela criação da criança. Tudo isso ficou por conta de José. Maria respondeu ao anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor. E depois de José ouvir dizer que Jesus salvará o seu povo, tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Então José acordou e fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Quer dizer, levou-a para casa, acolheu-a, passou a ser o guardião de Maria e do menino. José é também um servo da palavra. José é justo por quê? Porque, podendo dar uma carta de divórcio para Maria, depois de ouvir a palavra de Deus pelo anjo, ajustou a sua vontade, o seu desejo, ao desejo de Deus. Fez com que o desejo de Deus tivesse prioridade sobre o desejo dele. Isso deve ter sido para ele um sofrimento. Ele abandonou o seu plano de ser pai por ele mesmo para adotar o Filho do Deus Altíssimo. Biologicamente ele não era o pai de Jesus, mas
por obediência à vontade de Deus, ele passou a ser o pai adotivo de Jesus. Essa foi a sua missão. E é por isso que José é grande. Ambos são, num sentido, servos do Senhor. Maria se coloca inteiramente à disposição de Deus. E José faz o que Deus lhe manda. Portanto, ele é chamado de justo. Assim como Abraão foi chamado de justo. Porque ele fez aquilo que Deus mandou. O próprio Jesus vai ser chamado de justo na profecia de Isaías, capítulo número 53, versículos 11 e 12, e que será ouvida, porque será proclamada na sexta-feira santa. Quando Isaías, falando, quer dizer, colocando no papel as palavras de Deus, Deus apresenta o seu servo, o justo, que vai tomar sobre os seus ombros os pecados da humanidade. E porque vai se entregar em holocausto, salvará a humanidade da morte eterna. Limpará os pecados de todo mundo, entregando-se como pecador, ele que nunca tinha pecado, a uma cruz, a uma morte de cruz, para salvar a humanidade. Nada disso teria sido possível se não fosse por José e por Maria, que disseram sim à vontade de Deus. Para concluir, arrematando tudo isso, eu queria vou ler para vocês um dito de um escritor grego da antiguidade, chamado Plutarco. É um escritor grego da antiguidade, mas dos primeiros séculos do cristianismo. Ele disse o seguinte: encontrar defeito é fácil. Isso serve para nós hoje, 20 séculos depois. Encontrar defeito é fácil, mas fazer melhor pode ser difícil. Vem cá, José podia encontrar defeito em Maria, podia ou não podia? Era só dizer que ela estava grávida, não dele. Seria um defeito que a levaria à morte. O que ele faz? Ele simplesmente faz o que o anjo mandou que ele fizesse, acolheu Maria. Foi difícil ou foi fácil? Foi dificílimo. Portanto, Plutarco tem razão. Encontrar defeito é fácil, mas fazer melhor pode ser difícil. Foi difícil para José, mas ele fez melhor. Ele escolheu a melhor parte. E Maria? Encontrar defeito, aí não tinha, porque ela é imaculada. Poderiam ver defeito nela, mas ela defeito não tem. Ela é impecável, ela não tem. Agora, para fazer melhor do que aquilo, é muito difícil. Uma espada transpassará o teu coração, disse Simeão. Então a vida de Maria, na realidade, depois do nascimento de Jesus, durante a vida, foi marcada por isso. Duvido que passasse um dia que ela não se lembrasse das palavras de Simeão, que até então, quando pronunciadas, ela não tinha entendido. Mas lá na cruz, ao pé da cruz, no sopé da cruz, lá, encostada, ela está de pé diante do Filho, cumprindo a vontade de Deus até o final, e dando força ao Filho para que a cumprisse até o final. Não foi difícil? Encontrar defeito, nela ninguém encontraria. Mas fazer melhor pode ser difícil. Ela fez melhor. Ela que não tinha defeito fez melhor. Ela simplesmente entregou-se com o Filho
à cruz. E por isso ela é chamada de corredentora. Nós somos fracos, pessoal. Devemos buscar força na oração para superar a nossa fraqueza. A oração, eu já disse, é aquela conversa com Deus, é aquela meditação da palavra de Deus. Santo Agostinho, de quem eu falei lá no início, tem um outro pensamento de que eu gosto de me recordar sempre que estou em oração. Ele diz que falar de Deus é fácil. Ele que buscou sempre Deus. No final, ele encontrou Deus. Aí ele, dentro do seu coração, aí ele diz assim, falar de Deus é fácil. Mas se você, isso é Agostinho, hein? Se você perguntar a Deus o que ele prefere, ele vai dizer assim, fale comigo. Não prefiro que você fale de mim, eu prefiro que você fale comigo. Você venha bater um papo comigo. Foi o que fizeram Maria e José. Por isso, eles são celebrados nesta quaresma. Um no dia 19, São José, porque é um homem justo. E no dia 25, Maria, que se apresenta como a serva do Senhor. E porque cumpriram fielmente a sua missão, são um grande exemplo para a gente. Eles não falaram de Deus da boca para fora, mas conversaram muito com Deus. Viviam em constante oração com Deus, porque eles tinham Deus em casa. Agora, num certo sentido, falaram de Deus também. Não com a boca, não com as palavras, mas com os atos, com as ações, com a sua vida. A vida que eles deram a Jesus, literalmente. Mesmo que José não tenha sido o pai biológico de Jesus, ele deu vida a Jesus, ele ensinou Jesus, ele ajudou Jesus a crescer, ele educou Jesus para a vida, para o trabalho, para a vida. E muito do que Jesus fez, você vê a mão de José, vê a palavra de José. E muito, Jesus virou um carpinteiro. E é claro, tudo da sua mãe. Por isso, ao festejarmos um e outro, nós na realidade temos por objetivo festejar o filho deles, Jesus. E festejando Jesus, nós estamos contribuindo com a nossa própria vida para que a vontade de Deus impere na terra. E ao exaltar Jesus, exaltando José e Maria nesta quaresma, nós estamos, na realidade, falando de Deus. Porque nós aprendemos com Jesus, Maria e José. Nós aprendemos a falar com Deus, a orar, a meditar a palavra, nesta caminhada que estamos fazendo há tantos anos. Que Deus nos ajude a continuar caminhando sempre, sem parar, em busca da nossa própria identidade cristã, para que um dia possamos dizer, com Maria, fiat mihi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a tua palavra. Um dia, disse eu, não. Nós já possamos dizer isso. Faça-se em mim segundo a tua palavra hoje, agora, neste momento.
acolhamos a palavra de Deus em nós e coloquemos-la em prática, para que, como jovens e mulheres justos, como Deus quer que nós sejamos. Que nesta quaresma nós continuemos a caminhar para Jesus e cheguemos a Jesus por Maria e por José. Amém. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, peçamos a São José que nos abençoe com esta Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Tchau.